Graça e paz daquele que vive. Espero que você esteja aprendendo bastante coisas. Estava lembrando hoje de todos os vídeos que nós já gravamos, desde o primeiro explicando das 4 terras até hoje. Gente, tem informação nesses vídeos, hein? Tem muita informação teórica e muita informação que pode nos sustentar na fé e nos fazer crescer espiritualmente. Nós estamos falando dessa terra recriada, esses 6 dias que Deus usou para recriar a terra. Nós estamos no 6º dia e no 6º dia Deus está fazendo, formando e criando a sua maior obra, a sua obra-prima, o homem. Está criando o homem macho e fêmea. E nós estamos vendo Gênesis 1:26, onde diz o começo ali, façamos o homem. E nós estamos ligando a Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós falamos do corpo, soma no grego, explicamos um pouco a respeito do corpo. São muitas coisas, eu estou procurando falar no sentido do estado original, não estou lutando para não falar do corpo no sentido do homem caído, nem do homem recriado em Cristo, mas eu estou tentando ser objetivo e falando desse corpo original, o corpo criado. E já que nós falamos do corpo, que fez, Deus formou o homem, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Eu quero agora falar do Espírito. Vamos então fazer algumas observações a respeito do Espírito. É muito difícil a gente distinguir e explicar essas coisas. São poucos que conseguem, poucos conseguem explicar claramente, porque é um assunto muito complexo, não é algo simples de se entender. Bom, então nós vamos falar do Espírito, que o homem é um Espírito. Eu creio que o homem é Espírito, que o homem tem uma alma e que o homem mora num corpo. Então eu penso que o homem é um Espírito, que o meu verdadeiro eu não é o que está sendo visto por fora aqui. Isso que por fora é o corpo, o que eu sinto, o que eu quero é a alma na maioria das vezes, mas o meu verdadeiro eu é espírito, é o homem coberto do coração. Então, no hebraico, já venho dizendo que é ruach, no grego, pneuma, a gente fala de pneumonia, é essa palavra pneuma. E para você estudar o sentido da palavra, a etimologia da palavra, você não vai conseguir, só pela etimologia da palavra, entender o que é o espírito. Existem matérias que, quando a gente estuda a palavra, a gente entende claramente aquela matéria, mas espírito ele não pode só ser entendido com o significado da palavra, seja no hebraico, seja no grego, seja no português, porque como eu disse, algo complicado de se entender completamente. Mas o sentido é respirar, de respiração, de vento, ou do imaterial, o invisível, certo? Então tem a ver, o Espírito tem a ver com respiração, com vento, com ar, com sopro e também com aquilo que é invisível para nós. Quando eu digo invisível, eu estou me referindo a ser invisível para o homem, mas as coisas que são invisíveis para nós os homens são visíveis, são claras na sua dimensão. As coisas espirituais são vistas pelos agentes, por aqueles que fazem parte do mundo espiritual, certo? Ser espírito não quer dizer propriamente que é o invisível, que é um fantasma. Não, é invisível para nós os homens que estamos presos nesse corpo que tem os 5 sentidos, mas para os agentes do mundo espiritual, os moradores do mundo espiritual, aquilo que é espiritual é visível, certo? Isso fica claro para você, para mim, para nós entendermos. Então, esse é o sentido da palavra espírito. Então, qual que é a origem
né, a origem, eu já disse aqui, Gênesis 2:7, né, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então esse soprou em suas narinas se relaciona ao Espírito. É o que Deus tirou de dentro de si, esse sopro que eu expliquei em um vídeo, que é como um sopro forte para fazer uma trombeta emitir um som. Isso saiu de dentro de Deus, isso saiu, né, do interior de Deus, isso saiu do pulmão de Deus, podemos dizer, né? Saiu do próprio Deus, certo? Então, Deus, Ele é Espírito, a palavra diz isso, né? Em João 4:24, quando Jesus está falando da adoração, Ele está falando que o Pai procura os que o adorem em Espírito e em verdade, porque o Pai é Espírito. Jesus deixou isso claro, que a adoração, ou seja, o amor extremo que nós temos que ter, tem que ser um amor extremo em verdade, em obras, e esse amor extremo, ele tem que ser em espírito, na nossa verdadeira essência, porque a nossa verdadeira essência foi o que saiu de Deus, foi o sopro. Nós somos um espírito, certo? Isso está ficando claro para você, nós somos um espírito. Por isso Paulo usou ali, né, em 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo, está em primeiro ali, devido àquilo que nós somos de fato. Está em segundo aqui em Gênesis 2:7, porque primeiro Deus fez o homem para colocar o espírito dentro do homem, para o homem se tornar uma alma vivente. Então por isso que está em segundo aqui em Gênesis 2:7, porque primeiro Deus faz o corpo para o espírito mora no corpo, certo? A palavra é espírito. João 6:63, Jesus no seu discurso falou: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, palavras de Deus, elas são espírito e vida. Por isso que a palavra que Deus manda, ela faz o que lhe apraz, ela não volta vazia, porque ela está carregada de espírito de vida, certo? Então, Deus é espírito, nós somos um espírito, a palavra é espírito, e nossa batalha é uma batalha espiritual hoje, né? Dentro desse contexto aqui do homem que está sendo criado perfeito, não existia batalha espiritual. Só estou dando essa informação porque hoje, dentro do contexto de nós, os cristãos restaurados, nossa batalha é espiritual. Portanto, as coisas são espirituais, as nossas bênçãos, né? Eu me lembro agora de Efésios 1:3, que Deus diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nossas bênçãos, né, as nossas bênçãos são espirituais também, certo? Então o Espírito, eu disse aqui que você estudando só a etimologia da palavra nas línguas originais ou no nosso português, nós não vamos conseguir ter nitidez, porque você vai pensar: poxa, então o Espírito é um vento, poxa, então o Espírito é o respirar, é algo invisível, certo? Então nós temos que ir entendendo melhor com outros textos, tentando assimilar para que possamos entender. Então, vou deixar claro, o Espírito se relaciona verticalmente com Deus, ou seja, o corpo se relaciona com a matéria, com o físico. O Espírito se relaciona com Deus, é vertical. O corpo é na horizontal, mas o Espírito é na vertical. E a alma? A alma, ela se relaciona tanto na horizontal, né, na horizontal, como na vertical. Então o Espírito, ele se relaciona com Deus, certo? Porque Deus é Espírito, e porque nós, Gênesis 2:7, saímos de dentro de Deus como espíritos, como fôlego de vida, como fôlego vivo, pode ser interpretado assim como fôlego vivo, e Deus é Espírito. Então nós nos relacionamos com Deus, com a nossa verdadeiro eu, que é Espírito, certo? Aí é a nossa parte que é ciente de Deus, certo? Se o nosso corpo nos faz ser cientes do mundo, né, do mundo físico, o nosso espírito nos faz ser cientes de Deus.
É por isso que Paulo fala que estamos mortos espiritualmente quando estamos longe de Deus, quando não nascemos de novo, e é por isso que as pessoas não têm ciência, não têm conhecimento, não têm discernimento de Deus. Foi o que Deus disse: se você comer dessa árvore, você certamente morrerá. E Deus está falando dessa parte aqui do Espírito. Então o homem deixou de ser ciente de Deus quando cometeu o pecado, porque ele morreu espiritualmente, ele morreu no Espírito. Não que o Espírito deixou de existir, não que o Espírito deixou de ter faculdades, mas o Espírito deixou de ter relacionamento, ciência com Deus, conhecimento de Deus. Então o Espírito é a parte que sabe, certo? O corpo é a parte que reage e que se expressa, mas o Espírito é a parte que sabe. A alma é a parte que sente, mas o Espírito é a parte que sabe. Quando João, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 20 e no verso 27, ele diz: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Vós tendes a unção do Santo. A unção é o entendimento do Santo. E nós sabemos tudo. Por que nós sabemos tudo? Porque nós somos Espírito, certo? Então o Espírito é a parte que sabe. Dessa forma, muitos acreditam que a consciência é o Espírito, porque a consciência é o poder que nós temos de conhecer e de saber as coisas do íntimo e coisas que são espirituais. Então, muitos dizem que a consciência é um compartimento do Espírito, porque a consciência sabe, certo? O Espírito, então, é a parte que sabe. Você consegue entender isso? A alma é a parte que sente e o corpo é a parte que reage. Bom, fazendo essas comparações, nós podemos ter um pouquinho de entendimento a respeito disso. O estudo em si não é para explicar nos detalhes a respeito disso, mas eu estou me referindo a esse assunto de uma maneira um pouco rápida e rasa, porque aqui o texto de Gênesis 1:26 está dizendo, né? Está dizendo que, façamos. Então, está falando do homem, né? Deus fazendo a reunião em si na Trindade para fazer esse homem, e esse homem tripartido, corpo, alma, espírito, espírito, alma e corpo. Então, quando em Gênesis 1:26 está dizendo: façamos o homem à nossa imagem, o espírito do homem, que é o nosso verdadeiro eu, é a imagem da Trindade, certo? Então, veja bem que o nosso verdadeiro eu é a imagem e semelhança da Trindade. O nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, o que saiu de dentro de Deus, ele é a imagem e semelhança da Trindade. A Trindade tem uma imagem, tem uma semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm imagem e semelhança. Senão Deus não faria, não diria: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, nós no Espírito somos, em essência, saímos, não que Deus tenha colocado no nosso espírito a sua imagem e semelhança. É ao contrário, nós somos porque nós saímos dele. Então nós somos a imagem e a semelhança da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, essa parte do homem, ela é criada, criado do nada, criado esse ser, ele é criado porque ele é feito de um jeito maravilhoso. Então a matéria-prima, não existe matéria-prima, saiu do interior de Deus. Esse espírito morava, esse fôlego que dá vida, ou esse fôlego de vida, residia dentro do interior de Deus. Então esse sopro de vida que é o Espírito, ele tem sua origem, ele tem a matéria-prima do Espírito. Do que é criado o Espírito? É criado do nada, sim, é criado do nada, mas da onde saiu essa criação? Essa criação saiu de dentro de Deus, do interior de Deus. Então essa parte é o nosso verdadeiro eu, por isso que nós somos parecidos, a imagem e a semelhança, porque nós saímos de dentro de Deus. Deus deu palavras para fazer
As coisas, Deus deu o poder à terra e às águas para criarem, mas quando Deus vai fazer o homem, e Ele vai fazer o homem no Espírito, porque Ele é Espírito, Ele não dá palavras, Ele não dá poder à terra para fazer o homem. Ele tira de dentro de si, Ele faz o boneco e Ele tira de dentro dele, parte dele, essência dele, natureza dele, vida dele, Ele tira e lança naquele boneco, soprando no seu rosto, direcionando-se ao nariz. Então é isso. Agora veja, o verdadeiro eu, o Espírito, é o que se relaciona com Deus, é a parte que sabe, é a parte da consciência, certo? É a parte que tem contato com Deus, é a parte que se contata com o céu, com o celestial, com o espiritual, com o sobrenatural. Veja, esse é o nosso Espírito, nosso verdadeiro eu, nossa consciência, aquilo que nós sabemos, e esse Espírito é a imagem de Deus, certo? E olha só, a Bíblia vai dizer para nós, existem mais de 20.000 referências a respeito de Deus nas Escrituras. Ou seja, Deus fez questão de fazer a referência dele mesmo mais de 20 vezes na Escritura, para que possamos compreender um pouco o que Deus é, como Deus é. Bom, os judeus dizem, os rabinos judeus na sua maioria dizem que Deus não tem forma, mas isso não pode ser verdade, porque Deus nos diz: faça o homem à imagem e à semelhança, a minha imagem e semelhança. Então isso quer dizer que Deus tem uma imagem, certo? Isso quer dizer, você não precisa ser um teólogo para entender isso, é só você raciocinar, certo? E Deus mostra na palavra, veja que Ele tem nariz. 2 Samuel 22:16 está mostrando ali que Deus tem narizes, certo? Se você ler o versículo, você vai ver lá, mostrando que Deus tem nariz. Moisés pediu para ver a face, e Deus falou: você vai ver as minhas costas. Êxodo 33, certo? Então Deus falando: você vai me ver pelas costas. Como que seria costa se Moisés não soubesse o que é uma costa? Quando Deus falou: você vai me ver pelas costas, Moisés sabia porque ele tinha uma costa, porque todos os israelitas e os seres humanos têm costa. Então Deus está dizendo: você vai me ver pelas costas. Deus tem mãos, Salmo 31:5, mãos, certo? Deus tem mãos. Deus tem face também, não é? Segundo a Crônica 7:14, buscar a minha face. Deus está falando disso. Deus tem nariz que está na face, então Deus tem face, Deus tem mão, Deus tem pés, certo? Aí diz aqui em Apocalipse 3:16, falando de Jesus, que Ele tem estômago. Ah, mas Deus tem estômago? Ora, se Deus criou a comida, Deus deu a comida para nós, se no céu há indícios de ter comida, poxa, será que Deus não come? Sim, se Deus quiser, Ele come. Nós fazemos coisas que Deus já fazia antes de nós. Nós estamos fazendo coisa aqui agora que Deus já fazia nas eternidades passadas. Então Deus tem estômago. Aí nós vemos aqui Apocalipse falando de Deus tendo cabelos, certo? Jesus tendo cabelos brancos, certo? Então isso quer dizer que nosso espírito é a imagem de Deus, e o nosso espírito é a imagem do nosso corpo, certo? O nosso espírito se parece com o corpo. Consegue entender que o nosso espírito é a imagem de Deus. Nós nos parecemos com Deus, e o nosso espírito se parece com o nosso corpo, certo? Agora, para você entender essa parte do espírito, que as pessoas pensam que é um fantasma, que é um negócio invisível, que não tem matéria, vamos entender. É espírito para nós que estamos presos ao mundo material, mas quando se fala de espírito, no lugar dos espíritos, eles se veem, eles conversam, eles fazem as coisas dentro do mundo deles, que é o mundo espiritual. Então para eles não é invisível. Já expliquei isso e estou voltando a dizer. Agora, nas visões do Apocalipse, João estava em espírito, certo? Se você ler lá o primeiro capítulo,
Você vai dizer que ele estava em espírito, que as visões que ele teve foram visões em espírito, do espírito. Ele não teve visão de campo aberto, certo? Não foi visões de campo aberto. Ele teve visões do seu espírito. Ele viu com os olhos do espírito. Ele não viu com os olhos do corpo. Ele não viu com os sentidos da alma. Ele viu com a parte que sabe. Ele viu com a parte do espírito. Então ele estava em espírito no livro de Apocalipse. Ele estando em espírito, diz lá o texto que ele chorou. Apocalipse 5:4. Ele chorou por causa do livro, que não via ninguém para abrir o livro. Então ele chorou, ele estava em espírito e ele teve lágrimas. Para você entender que o espírito é o verdadeiro eu, é a parte que sabe, a parte que tem consciência, a parte que se contada com Deus. O espírito, Deus é espírito e tem todas essas coisas que tem no nosso corpo. Todos esses membros que tem no nosso corpo, Deus é espírito e ele tem em si mesmo. Nosso espírito, portanto, é um espírito que se parece com Deus, que se parece com o nosso corpo. Isso quer dizer então que se ele chorou, o espírito tem emoções também, certo? Ele viu, isso quer dizer que o espírito viu também. Apocalipse 1:12. Então ele não viu com os olhos físicos, mas ele viu com os olhos do espírito. Ele viu com os sentidos do espírito, certo? Ele conversou, Apocalipse 7:14, ou seja, ele dialogou. E ele não estava no corpo, ele estava no espírito. E ele comeu. Apocalipse 10, do 9 e 10. Ele comeu, diz aqui esse texto. E ele estava no espírito, ele se lançou aos pés. E ele estava em espírito. Então veja que ele estava em espírito e pôde chorar, pôde ver, pôde conversar, pôde comer. Pôde se lançar, falando de joelhos, falando de pernas, certo? Se você for na parábola do rico e do Lázaro, você vai ver que aquelas pessoas estão mortas. Isso quer dizer que elas estão destituídas do seu corpo. O seu corpo está na sepultura, o seu corpo foi enterrado, mas elas estão ali no Hades, né? Elas estão ali no Hades, ou no lugar de tormento, sendo o rico, ou no seio de Abraão, sendo o mendigo. Elas estão sem o corpo. E elas estão vendo, elas estão sentindo, elas estão tendo sede, elas estão sentindo dor, porque o espírito pode ser imaterial no que tange a matéria da terra, no que se relaciona, se refere a matérias terrenas, mas não quer dizer que não seja constituído de alguma coisa, de alguma matéria que seja espiritual. Paulo fala isso dos corpos, né? Que há corpos celestiais, corpos espirituais, certo? Então veja que João no Apocalipse estava em espírito e teve todas as reações. E Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele fala assim: se no corpo, eu não sei, se fora do corpo, Deus o sabe. Ou seja, foi tão parecido com ter visto com o corpo, que ele não sabia se ele tinha visto aquilo no corpo ou fora do corpo, mostrando que os 5 sentidos do corpo, eles podem também ser atribuídos ao espírito, o espírito ter sentidos, assim como o corpo tem, porque o homem é um só, mas é tripartido, certo? Ele é espírito, ele tem alma, ele habita no corpo. Essa é a totalidade do homem. Se você tirar algum desses, não se torna um homem completo. Por isso que vai haver a ressurreição para o corpo, certo? Jesus vai retornar e vai ressuscitar nossos corpos, caso morrermos, certo? Então Paulo está dizendo, a experiência dele é tão forte, ao mesmo tempo é tão real, que ele não sabe se ele estava no corpo ou se ele estava no espírito, porque ele viu e ouviu coisas inefáveis, ou seja, ele viu coisas tão espirituais e ele pensou: será que eu estava no corpo? Porque parecia que eu estava vendo, percebendo, sentindo, notando com o corpo, ou eu estava no espírito, de tão real que foi, certo? Jesus, o diabo, né, aqui na tentação, Mateus 4, 6 e Mateus 4, 7, 8, está falando aqui que o diabo levou Jesus para um alto monte e mostrou todos os reinos da terra e ofereceu a Jesus em troca de uma adoração.
Veja que é algo espiritual, né? O diabo pegou Jesus, é algo espiritual, porque não existe na terra nenhum monte, nem o Everest, que seja tão alto, que desse monte você possa ver todos os reinos da terra. Ou seja, foi uma visão espiritual, e Jesus viu e foi levado espiritualmente. O diabo levou Jesus também ao pináculo do templo. O templo existia, o pináculo do templo existia, e o diabo levou Jesus ali e pediu para ele se lançar ali. Ou seja, era uma visão do espírito e parecia muito com o corpo. Então, o nosso espírito, nós somos um espírito, façamos o homem, esse sopro, nós somos o verdadeiro espírito, e hoje em Cristo, recriados em Cristo, para a glória de Deus, nós podemos andar na presença de Deus e provar das grandezas de Deus, porque nós retornamos a viver no espírito. Que você possa estar aprendendo. Graça e paz.